Lá no slide não aparece. Aí está o Roger Bacon, certo? Nesse vídeo aí, ilustrando a análise que ele começou a fazer do vidro, certo? Observando o vidro, formas e o que ele podia ver em cima disso, tá? Então, através da observação da luz, através do vidro, ele começou a perceber mudanças na direção da luz, tá? Aí está a lente que ele inventou, certo? Que ele possibilitava visualizar melhor objetos, ampliando a imagem, por exemplo, certo? Então, uma das coisas que ele criou, isso tudo veio da descoberta, observando gotas de água. Olhando através das gotas de água, ele percebeu que a água desviava a direção da luz. E aí ele se perguntou se o arco-íris seria ou não um fenômeno produzido pela luz quando atravessava as gotas de água, tá? E essa ideia fez então ele levantar a hipótese de que a luz branca ao atravessar as gotas de água fazia o arco-íris. Aí aquela experiência que eu falei a vocês que ele cuspiu no ar, certo? Tá? Contra uma janela na frente lá dos bispos da igreja dele lá. E o que se forma na frente dele lá? O arco-íris, certo? Tá? Formação do arco-íris ali, ó. Né? Então você vê no ângulo certo a formação do arco-íris ali, tá? Como eu disse, daí ele foi direto para a prisão, né? Certo? Então, ok? Porque aquilo foi considerado um ato de heresia naquela época, aliás, em plena ainda Idade Média, né? Então, foi uma situação muito difícil, tá? Tudo bem até aqui? Tá? Esse aqui é um outro vídeo que não tem relação. Bom, continuando então, como eu estava falando para vocês na apresentação, tá? A respeito da luz, além do trabalho de Roger Bacon, eu falei para vocês que no caso de Descartes, ele interpretou a luz, então, como sendo o resultado, tá, de partículas girando em movimento circular. Cadê o modelo de Descartes aqui? Isso, deixa eu rodar aqui também. A ideia de Descartes era essa, ó, partículas de luz seriam partículas que estariam todas girando. A luz branca seria formada por partículas, todas elas girando ao mesmo tempo e na mesma rotação. Aí quando essa luz branca atravessava a lâmina de vidro, como vocês podem ver ali a formação do arco-íris, então essas partículas mudavam a sua rotação. E essa rotação gerava as cores. Então a diferença na rotação das partículas gerava as cores do arco-íris. Então essa rotação igual dava a luz branca, certo? Quando essas partículas rotacionando chegavam ali no vidro, o vidro alterava essa rotação, produzindo ali a formação das cores. Essa era a ideia de Descartes. Mas, como eu disse, ele não conseguiu provar, certo? Ele não fez nenhum experimento que corroborasse para essa explicação. Tá? Diferentemente de Newton. Newton, diferentemente, ele sim fez experimentos. Tá? Newton, o que ele fez? Ele fez a luz branca atravessar o prisma de vidro, formando o arco-íris, mas dizendo que o prisma estaria mudando a velocidade das partículas. E todas elas estariam na luz branca andando junto. O que ele fez? Numa parede oposta à luz do arco-íris, ele fez um furo, certo? Deixando passar apenas uma cor, certo? Então, se Descartes estava correto e o prisma de vidro corrompe a luz gerando as cores, então se eu colocar um segundo prisma numa cor que está saindo ali do prisma, deve ser alterado de novo, certo? Se é verdade que a luz é corrompida pelo prisma, então colocando o segundo prisma vai corromper de novo, gerando outras cores. E o que aconteceu quando ele colocou um segundo prisma? Aquela cor monocromática, como vocês podem ver no vídeo, continua sendo monocromática, certo? Ou seja, o prisma separa as cores, e aquilo que já está separado, não dá para separar mais, certo? Então foi essa a interpretação de Newton. Logo, se o prisma separa as cores, se eu juntar, o que eu tenho? Se o prisma separa as cores da luz branca, se eu juntar, o que eu vou ter? O branco de volta. É exatamente isso que aconteceu, certo? Essa é a ideia da diferença do pensamento newtoniano, certo? Com o pensamento cartesiano, tá? O fato experimental. E esse experimento mudou o nosso entendimento sobre a luz. Então, o resultado final disso tudo é que a explicação de Newton foi uma explicação muito melhor, comprovada experimentalmente e adotada pela física da época, certo? Tá? Detalhe então, a luz deixou de ser um fenômeno sobrenatural e passou a ser encarada como fenômeno natural.
fazendo assim, inclusive, através de experimentos simples. Um simples experimento, né, como o disco de Newton, pode demonstrar o argumento dele. Tá? Tudo bem até aí? É uma pergunta? Não? Agora, a grande questão é, será que Newton estava totalmente correto nessa história toda? Tá? Mas acontece que o trabalho de Newton na física, tanto na mecânica quanto na ótica, gerou toda uma mudança de pensamento de mundo até então. Porque, lembra que eu falei, por muito tempo a luz foi considerada como um fenômeno divino. Aí aparece um cara lá, certo, baseado no trabalho de outros como Roger Bacon, que demonstra que a luz é um fenômeno natural e que você consegue controlar, inclusive, e entender. Logo, sendo um fenômeno natural, é entendido pela física, certo? Isso muda todo o pensamento. Gente, para vocês terem uma ideia, o impacto disso é tão grande que muda muitas outras áreas além da física. Por exemplo, na arte. A arte não é a mesma depois de Newton. Tá? Não é a mesma. Tanto que não é mais a mesma, que antes de Newton, sabe como é que era pintada as sombras? As sombras, antes de Newton, era pintada de preto. Depois de Newton, as sombras deixaram de ser pretas. Elas passaram a ser coloridas. De cor, tudo quanto que é cor. Porque nós passamos a entender o que são as cores. Por exemplo, se eu coloco aqui meu tablet na frente da lâmpada, não forma uma sombra ali? Ela é preta? Não, ela está num verde mais escuro. Não é preto. Você está entendendo o que quer dizer? Então, quando você olha o mundo ao seu redor e começa a ver as sombras não são aquilo que a gente imaginava antes de Newton. Tanto é que a arte muda e surgem movimentos. O movimento na arte é uma mudança, né? E um movimento que surgiu depois de Newton é o impressionismo. É a impressão, certo? Que a ciência deu à nova arte. E tudo mudou. Toda a história da arte começa a sofrer influência do pensamento newtoniano. E não só a arte, a filosofia também. A história muda. Tá? Tem uma frase formulada por um poeta, tá, que está presente lá no epitáfio de Newton. Você sabe o que é epitáfio? Epitáfio é aquela frase que você coloca no túmulo. Não tem uma música dos Titãs chamada Epitáfio? Certo? Não é? Normalmente coloca lá saudade da família, não é? Certo? Esse tipo de coisa. Então, tem uma frase formulada por um poeta chamado Alexander Pope, certo? Onde ele diz a seguinte frase no epitáfio de Newton. Lá no sarcófago onde está o corpo de Newton, numa igreja chamada Abadia de Westminster, se você for lá, você vai encontrar o túmulo de Newton, onde tem um sarcófago lá e as homenagens a ele, certo? E uma dessas frases que está no epitáfio fica bem no chão e está escrito assim: o mundo jazia na escuridão, ou trevas, como você pode interpretar também, certo? E Deus disse, haja Newton, e tudo se fez luz, ou tudo se iluminou. Esse é o poema que Alexander Pope escreveu. O mundo jazia na escuridão ou nas trevas, e Deus disse, haja Newton, e tudo se iluminou. Certo? É uma frase que vai retratar bem o movimento que vem depois, o iluminismo. Certo? Não estou dizendo que Newton é o fundador do iluminismo, mas as pessoas que vieram depois dele passaram a usar a ciência em contraposição à crença, à religião, certo? Tanto que as pessoas passaram a chamar a religião de superstição até, certo? Tá? Para tentar ofender mesmo, certo? Para gerar esse conflito. Tá? O iluminismo é razão versus superstição, eles falavam assim. É razão versus a religião, certo? Tá? O surgimento iluminista. E o que gerou o iluminismo como consequência? Revoluções. Por exemplo, Revolução Francesa. Todos os revolucionários franceses eram iluministas. Independência norte-americana, independência do Brasil, Tiradentes, do movimento inconfidero,
Confidência Mineira, era iluminista. E ele era fortemente influenciado pelo pensamento iluminista. Entendeu? Ou seja, a monarquia, certo? Ela só era existente porque o povo aceitava. Porque até então, a monarquia era determinada por uma vontade de Deus. O cara era rei porque Deus quis. Quem colocava a coroa na cabeça do rei? Era o anterior? Não, porque o anterior morreu. Então quem colocava a coroa na cabeça do rei? A igreja. E por que tinha que ser a igreja que colocava a coroa na cabeça do rei? Porque ele era rei, porque Deus queria. E se o movimento iluminista era a razão versus a superstição, então a razão dizia, ele só é rei porque a gente permite. Se a gente não quiser mais, ele não vai ser. E o que aconteceu então? Eles deixaram de querer e derrubaram os reis, certo? Aqueles que eles não depuseram, mudaram totalmente o poder, certo? Por exemplo, países em que a monarquia era extremamente forte, passaram a ser parlamentaristas. Ou seja, o rei quase não tinha mais poder. E quem passava a dominar? Quem passava a comandar o Estado? A governar o Estado? Já não era mais o rei. Aí passava a ser o primeiro-ministro, é o parlamento, eleito. Entendeu? Aí nós temos o surgimento da democracia como forma alternativa de governo, né? Certo? E isso acontece no mundo todo. Não é um movimento que acontece só na França ou um lugar ou outro. Começa a acontecer no mundo todo. O iluminismo se propaga. Chega aqui no Brasil, certo? Então, no Brasil nós temos aí o movimento da Inconfidência Mineira, de independência, né, com Portugal. A própria independência do Brasil, né, quando Dom Pedro I separa de Portugal, tá? Então, nós temos o surgimento aí de novos movimentos. Claro que eu vou dizer para vocês, isso não é só por conta da física, de forma nenhuma, seria muito superficial. Mas nasce a partir disso. Porque a partir do momento que a gente descobre que aquilo que era tratado como divino já não é mais divino, é natural, e nós podemos controlar, então a nossa vontade pode modificar as coisas, certo? Até quem nos governa. Então esses questionamentos começaram a aparecer e o mundo começou a sofrer transformação. Por isso, Newton é uma das criaturas mais importantes que surgiu no planeta até hoje, certo? Porque a influência dele é gigantesca, não só pela física, tá? Mas através de tudo o que aconteceu na história a partir da existência dele. Claro que não foi ele que movimentou isso, são as pessoas que vieram depois, que usaram a ciência física, certo? E o pensamento newtoniano. Porque Newton, por que pareça, ele era extremamente espiritual. Tá? De forma alguma ele combateu Deus. Tá? De forma alguma, ele era extremamente espiritual. O que ele não era religioso. Tá? Ele não era religioso, ele não seguia uma religião rigorosa. Ele era espiritual. Ou seja, por exemplo, ele lia muito a Bíblia. Tanto é que os últimos livros que ele escreveu foram exatamente interpretações que ele tinha da Bíblia, certo? Uma ideia básica da época dele, por exemplo, sobre isso é que Deus não precisa de intermediário. Os intermediários aparecem para nos dominar, para nos controlar. Para ele, Deus, ele fala por si só pela palavra. Então, tudo que você precisa para ter acesso a Deus é saber ler. Se você sabe ler, é só ler a palavra, que você tem contato direto com Deus. O intermediário aparece para te dominar, para dizer o que ele quer e não porque o que Deus quer. Então, por isso ele era avesso a algumas religiões, principalmente lá na Inglaterra, certo? Tá? Até a religião católica, porque ele dizia que todas as religiões existiam para controlar o poder. Entendeu? Então, para ele, o importante é você saber ler, ter acesso à palavra e você ler e interpretar sozinho. Se você não conseguiu interpretar corretamente, é porque você não está tendo o contato com Deus correto. Entendeu? Se precisa de um intermediário, então o intermediário vai te controlar, porque ele vai traduzir a vontade de Deus. Tá? Então, por isso que ele era avesso à religião.
mas ele não era ateu, ele era espiritual, tá? Então tem que tomar cuidado com algumas interpretações. Algumas pessoas pegaram essa ideia de que ele não era ligado à religião, até falavam assim que Newton era ateu, certo? Não, ateísmo é outra coisa, outro movimento que surge muito tempo depois, que não tem nenhuma relação com o movimento criado a partir da física, tá? E é o uso, né, que a ciência faz e pessoas fazem de outras coisas. Isso não quer dizer também que todo cientista ele é religioso ou espiritual, tá? Muitos de nós não acreditamos, mas por outros motivos mais pessoais do que necessariamente científico, tá? Gente, então é importante entendermos que o pensamento newtoniano passa a modificar a nossa história, tá? Só que em paralelo ao pensamento newtoniano, tá? Olha aqui essa história que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Em paralelo à história newtoniana, nós temos esse pensamento aqui, ó. Opa, cortou o contato aqui. Não tem estável aqui. Perdeu o contato. Deu. Ixi, está devagar. Bem devagar. Depender de tecnologia é complicado. Bom, vamos deixar de lado. Pessoal, em paralelo, tá, ao pensamento newtoniano, nós temos o trabalho desse cara aqui, ó, Christian Huygens. Tá? Também do século XVII. No século XVII, Christian Huygens, ele teve uma interpretação muito diferente da luz daquela que Newton teve. Ele dizia que, diferente de Newton, que acreditava que a luz era formada de partículas coloridas, em movimento, obedecendo às leis do movimento, certo? Huygens disse que a luz é formada de ondas, como o som. Que a luz era formada de ondas como o som. Tá? Por exemplo, o som, você recebe ele, mas você recebe algum impacto, uma pancada do som? E aí, pessoal? Se eu dou um tapa aqui, ó, e produz o som, vocês sentiram o soco do som na sua cara? Não. O som, ele é algo que se propaga e não tem massa. Ele não é matéria. Entendeu? É uma perturbação de movimento que se propaga, mas não a matéria andando junto. Por exemplo, enquanto eu estou falando e o som sai da minha boca e vai até o seu ouvido, não tem pedaço das minhas pregas vocais indo junto. É claro que se eu falar com muita ênfase, pode sair saliva junto, certo? Tá? Mas é porque eu estou cuspindo, certo? Não é por causa do som. Ok? Eu estou bastante eufórico e aí, junto com o som, eu posso estar soprando salivas na direção de vocês, certo? Ainda bem que vocês estão longe, certo? Então, vocês não estão sentindo nada, tá? Mas, tá? O som, ele não é formado de matéria, tá? Então, Huygens pensou que a luz podia ser interpretada como se fosse o som, ou seja, formada de ondas. Logo, com uma natureza completamente diferente da de Newton. Entendeu o que eu acabei de falar? Completamente diferente. E o som sofre fenômenos que a luz também sofre. Ó, vamos fazer um experimento bem fácil aqui com vocês, que vão sacar como é que foi pensado por Huygens. Por exemplo, se eu jogar uma bola na parede, a bola vai bater na parede e voltar, não vai? Que nem uma bola de sinuca, que bate na mesa de sinuca e volta.
Newton dizia que isso gerava um fenômeno chamado reflexão. Quando você faz a luz bater no espelho, e o espelho reflete a luz, obedecendo a mesma lei da bola batendo na parede. No caso da bola, o ângulo que ela bate é o ângulo que ela volta. A luz faz a mesma coisa. Mas Huygens disse que não é somente bolas ou partículas ou luz que faz isso. O som também reflete. Deu o que eu acabei de falar? Então eu posso também criar espelhos acústicos. Quer dizer, um espelho que reflete a luz também pode ter espelhos que refletem o quê? O som. Vamos fazer isso? Uma experiência bem legal para vocês perceberem, tá? Faz assim com a mão, como se fosse concha para beber água, tá? Concha assim, certo? Só que indiferentemente, eu quero que vocês façam assim, ó. Encosta os dedos. Não, não fecha não. Deixa virado para mim. Estão me ouvindo? Está ouvindo bem a minha voz? Não parece que eu estou gritando? Parece ou não parece? Enquanto eu estou falando, tira para vocês perceberem. Eu estou falando, ó. E aí, continua gritando? Parece que eu estou gritando? Quando você coloca, parece que eu grito, né? Por quê? Por que com a mão aqui na forma de concha, parece que eu estou gritando para vocês? Porque o som reflete na palma da mão e direciona para o seu ouvido. O seu ouvido não tem o formato de uma concha? Então ele é um espelho acústico. O que ele faz? Ele capta a luz ao seu redor e reflete para onde? Para o canal auditivo. Então quando você coloca a palma da mão aqui, você está aumentando a área de captação. Ou seja, você está refletindo mais som. O que vocês acabaram de fazer foi criar um espelho côncavo, que a gente chama. Espelho côncavo acústico com som. Por isso que você ouve mais. Certo? Então, se você está vendo aquelas pessoas conversando lá longe e quer ouvir a conversa, faz assim. Ó. Você vai começar a ouvir a conversa das pessoas. O do que eles vão perceber que você está fazendo alguma coisa, certo? Tá? Mas se você fizer assim, você vai ouvir melhor. Como vocês fizeram agora aqui na sala de aula. Tá? Então, o espelho acústico é um espelho que reflete o som, assim como o espelho pode refletir a luz. Tá? Então, o que o Huygens queria dizer é que eu posso interpretar a luz não como partícula, mas como ondas. Tá? Só que acontece um detalhe. Huygens viveu no século XVII, Newton no século XVII. Só que quem era Huygens? Primeiro, Newton era inglês. E nessa época, a Inglaterra era uma nação extremamente poderosa. Certo? Tá, extremamente poderosa. Huygens era holandês. Não que a Holanda não fosse poderosa. A Holanda também era uma nação poderosa. Mas não tão influente quanto a Inglaterra, certo? Naquela época. Não tão era poderoso, mas não tão influente quanto a Inglaterra. Segundo, Newton, ele não só falou da luz, ele falou de toda a física da época, certo? Principalmente o movimento. E nesse movimento ele explicou o movimento dos planetas. E com grande acerto. Os físicos que vieram depois de Newton conseguiram descobrir, sabe o quê? Planetas a partir das leis de Newton. Usando a física newtoniana, nós descobrimos planetas que nós sequer sabíamos que existiam. Por exemplo, a palavra planeta, em grego antigo, significa estrela que vaga. Ou seja, uma estrela que vaga entre as outras estrelas, certo? Isso significa planeta. E nós conhecíamos, até a época de Newton, 5 planetas. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. É o que nós chamamos hoje de 5 planetas visíveis a olho nu. Ou seja, sem nenhum instrumento, você consegue ver no céu esses 5 planetas. Eles são visíveis, como estrelinhas, mas que vagam entre as demais. Com as leis de Newton, nós descobrimos pequenas perturbações nesses planetas que só seriam explicadas se houvessem outros planetas. Calculamos as órbitas, calculamos o lugar. E o que a gente fez? Apontou o telescópio para aquele lugar, certo? E sabe o que a gente viu?
o planeta. Ou seja, usando a física newtoniana, nós calculamos a órbita desses planetas invisíveis a olho nu. E encontramos ele. Então, quando nós encontramos planetas que eram invisíveis a olho nu através dos telescópios e através dos cálculos, isso mostrava o poder da física newtoniana. Urano e Netuno foram planetas que nós descobrimos depois de Newton. Entendeu o que quer dizer? Nós entendemos que aquelas estrelinhas que brilhavam em torno de Júpiter, certo? Chamados satélites, eram luas, cujo movimento delas pode ser explicado pela física newtoniana. Então, o sucesso da física newtoniana fez com que a figura de Newton ficasse muito mais importante para alguém poder questionar, certo? Então, quando Huygens propõe que a luz ela é formada de ondas, na mesma época de Newton, pouca gente deu crédito a ele, certo? Deram mais crédito a Newton. Não só porque Newton demonstrava experimentalmente o seu pensamento, mas porque Newton se transformava numa figura que tinha grande aceitação pelo mundo científico. Entendeu? Pra vocês terem uma ideia, pessoal, os franceses aceitavam Newton no século XVIII. E para francês admirar inglês, gente, isso é muito difícil. Principalmente numa época que a França e a Inglaterra vinha de séculos de guerra, né? Guerra dos 100 anos, Guerra dos 30 anos. Não tem uns séculos e séculos de guerra entre o Estado francês e o Estado inglês? Não é? São dois países imperialistas que dividiram quase toda a Ásia, né? A Ásia ficou sob domínio francês e inglês por muito tempo, até o século XX. A Índia conseguiu independência, né, da Inglaterra no século XX, não foi? Certo? A China tinha cidades que foram devolvidas para ela no final do século XX. Década de 80, década de 90. Hong Kong foi uma das últimas cidades que a Inglaterra devolveu para a China. Porque por muito tempo, Hong Kong foi considerada uma cidade inglesa. Inglesa. Aí, num acordo que ele fez com a China, a Inglaterra devolveu Hong Kong para a China. Hoje, Hong Kong é uma cidade chinesa. Mas por muito tempo foi assim. Não só Hong Kong, tinha mais cidades também. Certo? Então, o que aconteceu ao longo do tempo? A Inglaterra e a França tiveram muitos conflitos. E para a França admitir que Newton era uma autoridade na física, isso foi muito difícil. E eles aceitavam. Vários cientistas franceses, na Academia Real Francesa, eles defendiam que Newton estava correto. Então, questionar Newton naquela época era muito difícil. Então, Huygens, lá da Holanda, não tinha muita força sobre isso. Praticamente o trabalho dele ficou em segundo plano por muito tempo. A gente só retoma o trabalho de Huygens no século XIX. Entre o século XVII até o século XIX, basicamente, pensar a luz como onda era quase um sacrilégio, certo? Tá? Era uma afronta ao pensamento newtoniano. Mas o que aconteceu no século XIX? No século XIX, nós tivemos muitos cientistas fazendo experimentos com a luz e percebendo que aqueles experimentos não podiam ser explicados por uma teoria particular, por uma teoria feita de partículas. Ou seja, a ideia de que a luz é formada de pequenas partículas não davam certo naquele experimento. Por exemplo, tem um experimento que você faz com a luz que é chamado de difração. Tá? Esse fenômeno aqui, ó, chamado difração. A difração foi um fenômeno descoberto com o som. Que fenômeno é esse? É quando eu envio o som e ele contorna um obstáculo. Tá? Aqui tem a ver com contorno de obstáculo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, vocês estão ouvindo a minha voz nesse momento o tempo todo. Se eu colocar a minha palma da mão aqui na frente, ela é um obstáculo, não é? Mesmo assim, vocês ouvem minha voz?
Então, o que acontece com o som? Ele está contornando, certo? E isso é o que nós chamamos de difração. É claro que se você estiver muito perto da minha mão aqui atrás, você vai ter dificuldade de ouvir, mas vai ouvir. Se eu pegar o microfone e colocar aqui, ó, vou colocar o microfone aqui, ó, ainda continua captando a minha voz? Olha lá, Marcão, pessoal que você está em contato aí, está captando a minha voz? Mesmo com o microfone aqui, ó, bem atrás? Se fosse uma luz comum, não. Se tivesse aqui, minha boca fosse uma lanterna e minha mão estivesse aqui na frente, o microfone estaria exatamente na escuridão, né? Então, isso mostrava que aparentemente a luz não era capaz de contornar obstáculos. Lembra a ideia de que a luz anda em linha reta. Mas o que aconteceu no século XIX? No século XIX, o pessoal começou a fazer alguns experimentos de difração com a luz. E quando nós começamos a fazer experimentos com a difração da luz, percebemos que determinados obstáculos, se eles forem, preste atenção, pequenos, quase do tamanho daquilo que nós chamamos de comprimento de onda da luz, como se fosse o tamanho da luz, certo? Esses objetos também podiam produzir difração. Então, no século XIX, nós descobrimos que determinados obstáculos, sob certos tamanhos, também produzem difração com a luz. Por que a mão, se eu colocar na frente de uma lanterna, produz sombra e não difração? Porque comparado o tamanho da minha mão com o tamanho das ondas de luz, a minha mão é muito grande. Agora, se a minha mão fosse pequena, aí sim percebíamos difração fácil. Quer ver um exemplo? Vou pegar o giz aqui, ó, e vou colocar na frente da minha boca aqui, ó, e vou colocar o microfone atrás do giz aqui, ó. Presta atenção, colocando a minha palma da mão, certo? Quem está em casa lá, ouvindo pela voz, percebeu mudança. Isso significa que o som está tendo dificuldade para contornar a minha mão, certo? Mas se eu colocar o giz na frente da minha boca aqui, mesmo o microfone bem atrás aqui, ó, está captando muito bem a minha voz. Isso significa que o giz praticamente não é obstáculo nenhum. Então o som está difratando. Se eu fizer isso com a luz e colocar um objeto bem pequeno na frente da luz, a luz vai contornar o objeto e não vai formar sombra nenhuma. Então significa que a luz também é capaz de difratar. Coisa que não é explicada pela teoria particular, pela teoria de partícula. Porque se eu colocar um obstáculo na frente, a partícula vai bater e voltar. Não vai contornar. Porque se eu pensar a luz como partícula, ela tem que andar em linha, então vai formar uma sombra de qualquer jeito. Não importa o tamanho do obstáculo. Se ele é pequeno, vai ter uma sombra pequena, mas vai ter uma sombra. Entendeu? Enquanto que o fenômeno da difração mostrava que a luz conseguia contornar. E aí, esse fenômeno da difração mostrava um comportamento ondulatório da luz e não um comportamento de partícula. Outra coisa muito interessante que nós percebemos sobre a luz. O que acontece se eu fizer dois raios de luz cruzarem um com o outro? Então, o que acontece se eu pegar uma bola de bilhar e fazer ela cruzar o caminho de outra bola de bilhar? O que acontece? Elas se chocam e desviam a trajetória. Mas se eu fizer um feixe de luz cruzar outro feixe de luz, mesmo que fossem partículas bem pequenas, não teria muitas delas colidindo uma com a outra e desviando a trajetória? Isso não acontece. Entendeu o que eu acabei de falar? Um raio de luz atravessa outro raio de luz como se o outro não existisse. Por exemplo, se eu falar na sua direção e você falar na minha direção, os nossos dois sons se chocam um de frente com o outro, vai bater e voltar? Não, você vai ouvir a minha voz e eu vou ouvir a sua voz, um atravessando o outro como se o outro não existisse. Isso acontece com o som e acontece com a luz. Tanto que acontece com a luz que eu vejo você e você me vê ao mesmo tempo. Ou seja, a minha luz vai até você,
A sua luz vem até mim, as duas luzes se cruzam e não está tendo interferência, nesse caso, do caminho. Um raio de luz cruza o outro como se o outro não existisse. Então, o que aconteceu no século XIX? Nós começamos a perceber vários fenômenos que mostravam um comportamento ondulatório da luz, e não um comportamento formado de partículas mecânicas. Então, lá no início do século XIX, nós criamos uma nova explicação da luz. Então, lá no século XIX, a luz é tratada como uma onda eletromagnética. E na maior parte das vezes a gente vai tratar a luz como uma onda eletromagnética, porque ela tem característica tanto elétrica quanto magnética. Tá? Isso é uma descoberta que acontece lá ainda na primeira metade do século XIX, inclusive. Tá? Então é importante entendermos que o pensamento a respeito da luz vai mudando com o passar do tempo. Para vocês terem uma ideia, no final do século XIX há uma outra mudança. Porque nós descobrimos que em determinados experimentos a luz se comporta como partícula e outros experimentos se comportam exatamente como uma onda. Então o que a física fez? Passou a interpretar a luz não como onda e não como partícula, mas como uma onda-partícula. Ou seja, a luz é tanto onda quanto partícula ao mesmo tempo. Mas isso já é um assunto para a gente discutir mais para frente, que eu tenho que explicar mais coisas antes, tá? Mas até aqui, vocês estão entendendo como é que a explicação da luz vai mudando com o passar do tempo? Tá? E isso acontece por conta de quê? Por conta da nossa interpretação, tá, de como a luz se comporta. Então a ciência, ela não tem uma explicação final para as coisas. Tem que ficar claro para vocês, a ciência, ela interpreta a natureza, geramos os modelos de explicação, e esse modelo pode mudar a partir de evidências. E quem são as evidências? Os experimentos, certo? Se o experimento mostrar que aquela ciência está errada, ou está incompleta, o que a ciência tem que fazer? Modificar. Entendeu? Ela tem que ser alterada. E aí nós criamos novos modelos, novas explicações, e aí criamos uma nova teoria sobre isso, certo? É assim que evolui. E no caso nosso, agora no começo dessa ótica, desse estudo da ótica, eu falei a vocês que nossa ótica que a gente vai tratar é uma ótica geométrica, né? Então, não vamos abordar ainda a parte mais complexa, tá? Eu só passei essa parte introdutória aqui para vocês, mas no sentido de vocês saberem que a gente vai avançar bastante. Mas nessa parte inicial, a gente vai tratar um aspecto mais simples. Não vai importar se a luz é onda, se ela é partícula, simplesmente que ela é um fenômeno natural que nós podemos controlar, certo? Tá? E a primeira coisa, então, que a gente tem que saber agora, sobre o estudo da ótica geométrica, é de onde a luz vem, certo? Temos que saber qual é a origem dessa luz. E a gente chama essa origem de fonte de luz, que é o nosso último assunto de hoje. Tá? Uma fonte de luz é todo objeto que dele sai a luz. A fonte de luz, ela pode ser primária, se ela possui luz própria, tá? Ou ela pode ser secundária. E qual é a diferença entre a fonte primária e secundária? Primária produz sua própria luz e secundária faz o quê? Reflete a luz. Por exemplo, vocês estão me vendo? Então, luz de mim chega aos seus olhos. Então, o professor é uma fonte de luz na vida de vocês, certo? Ok? Mas eu não sou uma fonte primária. Eu sou uma fonte secundária. O que eu estou fazendo? Refletindo a luz. Eu estou sendo iluminado aqui, certo? Tá? Agora, a lâmpada acesa é o contrário. A luz está sendo produzida por ela. Então, ela é uma fonte primária. Certo, pessoal? Tá? Encerramos a aula de hoje. Na semana que vem, nós continuamos a partir disso. Beleza? Tá? Por hoje é só.